Olá, tudo bem? É hora da gente falar de saúde, hein? Como é que anda a sua? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que atinge milhares de pessoas. Todo mundo um dia já teve dor de cabeça ou até mesmo uma enxaqueca. Ai, 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 sobra reclamação, hein? Mas calma, que para tudo tem remédio, será? Quem vai conversar com a gente é o Dr. Caio, que está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela possibilidade de a gente falar de um tema tão importante. Eu que agradeço, né? Porque dor de cabeça e enxaqueca incomodam, né, doutor? Muita gente reclama disso? A primeira coisa que a gente precisaria falar é a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça. Muitas pessoas ainda não sabem se dor de cabeça é a mesma coisa que enxaqueca. Verdade. A gente sabe que tem dor, né? Mas não sabe qual que é a diferença. Exato. Vamos dizer que a enxaqueca ela é uma dor de cabeça, mas existem outras coisas além da dor de cabeça na enxaqueca, que a gente vai poder falar durante o programa. Agora, existem outros tipos de dor de cabeça, por exemplo, a cefaleia do tipo tensão, a cefaleia em salva, só para citar alguns exemplos. Mas, certamente, a enxaqueca ela é mais lembrada pela incapacidade que ela proporciona, a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar, de estudar, ou até mesmo de lazer. Por isso que ela é mais lembrada. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, a dor de cabeça ela é mais forte, mais intensa, deixa a gente um pouco mais impossibilitado, debilitado. Vamos pegar o exemplo da enxaqueca. Acho que fica mais fácil a gente começar assim. A enxaqueca é uma doença neurológica. Então, assim, a gente já quebra aquela ideia de que a enxaqueca é apenas uma dor de cabeça. Isso é um conceito que nós, neurologistas, temos enfatizado muito para a população. Porque é sempre a ideia de que é apenas um sintoma. A pessoa ela vai tomar um analgésico para combater... E vai passar. E vai passar, né? Que ela vai assim viver. Mas existe um número considerável de pacientes que, infelizmente, vão ter uma frequência muito alta de crises e vão ter um impacto muito grande na sua qualidade de vida. A enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade no mundo. Nossa, em termos de incapacidade, né? A possibilidade que a pessoa perde de fazer as coisas. Vamos pensar assim, é só atrás de dor nas costas. Então, é um assunto, igual o senhor falou, é um assunto muito sério mesmo e atinge muita gente, né? Doutor, a gente falou, então, que a dor de cabeça ela é preocupante, é uma doença. Então, quais são os sintomas, além da dor propriamente dita na cabeça? Então, falando de enxaqueca, é uma doença genética hereditária. Então, a maior parte dos pacientes vai se recordar do pai, da mãe, do tio, algum familiar que já tem a doença, vai falar, eu costumava ter dor de cabeça, eu ainda tenho. Então, começa por aí, uma doença genética. Infelizmente, não temos cura para uma doença genética, mas falamos em controle. Assim como diversas outras doenças que existem na medicina. E aí, o médico, muitas vezes, ele não vai precisar de exames para chegar ao diagnóstico. Só pela conversa com o paciente, ele já vai conseguir saber se ele tem enxaqueca ou não. Então, em geral, a enxaqueca é uma dor lateralizada, ela costuma comprometer metade da cabeça. Essa região, né? Uhum. Pode ser, em geral, é mais aqui na frente, na mas frente. Pode pegar atrás. Uhum. Pode pegar atrás também. Tem gente que fala assim para mim, doutor, parece que tem um ovo na minha cabeça, latejando, né? Falou tudo, latejando. A característica também é pulsátil, latejante, uma dor forte, quer dizer, se a pessoa não deixa de fazer as coisas, ela tem um comprometimento naquela atividade, ela vai fazer mais pausa, ela vai ter que se concentrar mais para fazer aquela atividade, do lazer, do trabalho, não importa. E é uma dor que, além de ser, em geral, lateralizada, uma dor forte, pulsátil, ela piora com o exercício físico, com as atividades habituais. Então, se a pessoa tiver com aquela enxaqueca, com aquela dor forte, pulsando, ela precisar subir um lance de escadas, por exemplo, fazer um esforço como abaixar a cabeça, ela já pode notar uma piora dessa dor. Tá? Então, fica até pior ela fazer qualquer tipo de atividade, então, quando ela está com essa crise. Ela não consegue. É muito difícil. O paciente com uma enxaqueca típica, ele não consegue fazer um exercício físico. Em geral, a dor piora muito durante o esforço. E aí é importante fazer uma diferença. O paciente estava sem dor, começa a dor piora com o esforço. Que é diferente de uma dor de cabeça, aquela pessoa que vai fazer um esforço e começa a dor. Aí já é outra história. É diferente. Vai precisar investigar porque é uma dor desencadeada pelo esforço. Não é isso. A enxaqueca, o paciente já está com dor e vai fazer um esforço e aí piora.
Ô, entendeu? doutor, eu sei de casos também de pessoas com crises de enxaqueca que a luz incomoda. Isso acontece mesmo? Às vezes a pessoa precisa ficar um pouquinho num quarto escuro, afastada pelo menos da iluminação. A luz acaba incomodando a visão? A luz incomoda, de modo geral, barulho também, ruído, e tem paciente que até o odor, o cheiro piora também. Ele se afasta de odores fortes, de limpeza, de alimentos, né, de gordura e tudo mais. E é muito comum também enjoo e vômito. Então, esse seria o quadro completo de um paciente com enxaqueca, mas não necessariamente ele vai ter todas essas características. O médico ele vai se apoiar na maior parte dessas características que eu citei para falar, você tem enxaqueca. De modo geral, esse paciente tem uma história, desde a adolescência, em geral, o público feminino, infelizmente, é mais afetado. É isso que eu ia perguntar, quem tem mais, a gente ou eles, ou vocês? As mulheres têm mais enxaqueca por questões hormonais, né? Principalmente ali no período quando começa a menstruação, as mulheres começam a ter mais enxaqueca, e ali vão ter enxaqueca mais durante todo adolescência, período adulto jovem, adulto mais maduro, até chegar à menopausa, quando começa a declinar, né, a prevalência da enxaqueca na mulher. Agora, o senhor falou de algumas causas que podem desencadear enxaqueca. O estresse também faz parte, por exemplo? É muito importante que você citou, desencadear a enxaqueca, porque o que nós temos visto na prática são muitos pacientes que acham que a dor de cabeça é da falta dos óculos, é do estresse. Não. A enxaqueca é a doença, ela é desencadeada, ela é deflagrada por alguns fatores. Pode ser o estresse, um dos mais comuns, paciente, né, preocupado com a questão financeira, preocupado com a criação dos filhos, né, então essas pressões... Preocupado com a pandemia, né, porque atingiu tanta gente, a gente fica tenso, não sabe do futuro, e aí parece, é o que a gente fala, é um gatilho, né, doutor? É algo que vai realmente desencadear a crise. Olha, a pandemia certamente afetou bastante, viu? Porque muitas pessoas, além da preocupação de contrair a doença, passaram também a se preocupar com o seu sustento, né? Com não pagar as contas, lidar com os filhos dentro de casa, isso modificou bastante. Então, o estresse é um dos principais gatilhos. Mas, na mulher, a questão hormonal também, a gente não pode esquecer, como eu falei agora há pouco, alguns alimentos. É importante porque sempre, às vezes aparece assim, eu não posso comer chocolate, não posso tomar vinho. Isso depende de cada pessoa. A gente não pode fazer uma cartilha e dizer... Não tem um padrão, né? Não tem padrão. A gente tem que pegar aquele paciente e ver com ele quais os alimentos que ele pode e que ele não pode. Então, às vezes, aquele paciente pode chocolate e outro não. Às vezes, um paciente pode comer, tomar um vinho, por exemplo, e o outro não. Então, depende de paciente para paciente. Privação de sono também entra. Isso que eu perguntava, a gente falando aí do que desencadeia, uma noite mal dormida, né, ou excesso de sono, um sono desregulado, vamos falar assim, né, gente? Pode vir também a provocar a enxaqueca? Pode sim. E, às vezes a gente esquece do excesso de sono, né? Chega no sábado, no domingo, vai ali até as 11 da manhã, e aí a pessoa não lembra que isso também pode provocar enxaqueca, né? Então, a irregularidade na alimentação, demorar muito para almoçar, por exemplo. Ficar de jejum, né, doutor? Às vezes as pessoas algumas pessoas aí estão com essa mania de fazer jejum, sem orientação médica, fica muito tempo sem comer e aí a enxaqueca vem. É um dos principais fatores também, o jejum prolongado, a desidratação, né, principalmente em dias quentes, como a gente está vivendo agora. Que tá calor para chuchu, tem que hidratar, né? Alguns falam também de exposição ao sol, né? O paciente fica né, tomando sol sem uma proteção durante muito tempo. Então, assim, a gente tem que individualizar. Tem que fazer uma espécie de um raio-x da história de saúde daquele paciente para saber o que pode estar desencadeando a enxaqueca, né? Agora, o senhor falou de alguns alimentos, pela experiência que o senhor tem, até dessa investigação no histórico do prontuário do paciente, alguns alimentos podem sim, o senhor citou o chocolate, mas existem outros que podem provocar enxaqueca? Em geral, são os alimentos gordurosos, os queijos amarelos, os alimentos condimentados, muito temperados. Esses são os principais. Mas
a gente nunca sabe, né? Pode ser que aquele paciente tenha problema com outro tipo de alimento que eu não citei aqui. Mas, de modo geral, esse que eu falei agora. Chocolate, alimento gorduroso, queijo amarelo, e alimentos muito temperados, condimentados, são os piores, né? São os piores da lista, vamos assim dizer. Mas não podemos dizer que um paciente com enxaqueca não deve consumi-los, sem conhecer se realmente isso causa ou não problema. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que procurar primeiro ajuda médica para depois colocar ou não na sua lista de alimentação. Agora, tem muita gente que reclama também da mudança climática. Ou tá frio demais, aí fica com enxaqueca, ou quando tá calor demais. Isso acontece mesmo? Interfere o clima? Sim, acontece com uma parcela grande de pacientes, a mudança climática, principalmente a mudança brusca, né, de temperatura, tem dias que estão quentes, de repente esfria, ao contrário, ou pacientes que estão no escritório, com ar-condicionado, sai, né, toma aquele vapor quente, né, no rosto, pode desencadear crise em alguns pacientes. Realmente pode acontecer. Agora, doutor, as pessoas têm mania, né? Confundem, como o senhor falou, é diferente dor de cabeça com enxaqueca. Aí quem tem enxaqueca acaba, às vezes, e até indo diretamente na farmácia, fazendo automedicação. Quais são os riscos nesse caso? A primeira coisa, importante é que a pessoa tenha um diagnóstico. A dor de cabeça, qualquer que seja, ela é muito comum. É quase impossível alguém que diga que nunca teve uma dor de cabeça durante a vida, não é verdade? Quer dizer, quem de nós nunca disse, olha, nunca tive uma dor de cabeça na minha vida? Verdade. Quase impossível. Então, a maior parte das dores de cabeça, felizmente, vão ser enxaqueca, vão ser cefaleia do tipo de tensão, ou seja, a própria doença é a dor. Isso não significa que a gente não deve prestar atenção, que a gente só deve tratar sintomaticamente. A gente deve entender que se não houver um tratamento adequado, se houver aumento da frequência das crises, e não houver um tratamento adequado, esse paciente vai começar a entrar numa espiral de dificuldades, vai consumir cada vez mais analgésicos, e o consumo exagerado de analgésicos vai piorar a situação dele. Vai começar a ter mais dor de cabeça ainda. Porque então, mascara a dor não resolve realmente, de fato, o problema, né? E já há estudos que mostram que o analgésico pode piorar a enxaqueca da pessoa mesmo. Não, além de mascarar, ele vai piorar a dor de cabeça. É o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Então, esse paciente ele precisa ter orientação médica, porque se ele começar a ter mais de 3 dias por mês, olha só como é baixo, né, o valor, 3 dias por mês ele deve procurar um médico. Olha, então atenção, né? Se isso prolongar aí, se arrastar, vamos falar assim, por 3 dias, né? Nada de se automedicar, que isso é proibido em qualquer situação, de qualquer dor. É procurar realmente o médico para ele investigar o que realmente você tem, né, doutor? Como eu expliquei, a maior parte das vezes, o diagnóstico ele é clínico, o médico ele pode fazer exame físico, ele não vai precisar fazer uma tomografia, ressonância. E muitas pessoas pensam dessa maneira, que o diagnóstico é feito por imagem, né? Não necessariamente, viu? A maior parte dos casos vai se resolver com uma boa conversa com o médico e com o exame clínico. No entanto, a gente sabe que grande parte dos pacientes não vai procurar o médico quando começa a ter aumento da frequência da sua dor e vai começar a tomar medicamentos, aqueles que estão disponíveis na farmácia, que às vezes nem passam por farmacêutico. Que é só ir lá e pegar. De fácil acesso. Cestinha, né? Fala que aquela cestinha que fica ali na frente da farmácia, ele já vai pegar ali, principalmente esses analgésicos combinados, né? O hábito do brasileiro é principalmente tomar analgésico combinado, de pirona, com cafeína, com vasodilatador, esse tipo de coisa. Mais de 10 dias por mês tomando isso, ele vai ter uma piora enorme da sua enxaqueca, né, se for o caso. E aí ele deve parar de tomar essas coisas, procurar um médico, e o médico vai começar a fazer um tratamento para evitar que ele tenha dor. Quer dizer, ele vai se antecipar ao uso dos analgésicos, vai começar a fazer um tratamento para evitar que a dor aconteça. Porque o senhor falou que é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, mas tem um controle, para que o paciente não fique sofrendo tanto assim, né? Exato. Quando a gente fala que é uma doença crônica, existem também algumas formas de se ver isso. Então, eu vou falar da enxaqueca agora, que eu acho que é o principal, né, da nossa conversa. A enxaqueca ela tem uma forma episódica e a forma crônica. A forma episódica é quando o paciente tem no máximo até 14 dias por mês. Quando ele tem 15 dias ou mais por mês, a gente chama isso de enxaqueca crônica. E o comportamento dessas dores de cabeça, dessas enxaquecas, são totalmente diferentes, tem tratamentos diferentes. Mas o fato é que a gente não deve esperar piorar, né? Se o paciente, como eu falei, tem 3 ou mais dias por mês de enxaqueca,
Ele deve procurar um médico para começar a fazer um tratamento preventivo, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai evitar a cronificação, vai evitar que aumente, conforme passa o tempo, a frequência, os dias de enxaqueca que ele tem. E tem que se preocupar também com o risco de AVC, né, doutor? Para não se confundir também. E tem uma ligação, não tem? As pessoas temem muito, né, a dor de cabeça com o AVC. De certa forma, acho que quando a gente fala AVC, pensa no aneurisma. Isso. A pessoa fica, né, porque sempre tem uma história de algum conhecido que, olha, morreu de aneurisma, teve uma dor de cabeça e acabou morrendo, não deu para chegar no hospital. Felizmente, isso não é a maior parte dos casos. E a dor do aneurisma, né, quando a gente percebe isso, é uma dor súbita, uma dor repentina, que faz a pessoa, às vezes, até agachar no chão, de tão forte que ela é. Então, existem algumas características que fazem a gente pensar, o médico deve pensar, em investigar o paciente. E essa dor súbita é uma delas. Quer dizer, se alguém que nos assiste aqui, né, conhecer ou tiver uma dor repentina, né, como nunca teve na vida, tem que procurar imediatamente para um socorro. Corra, né, doutor? Que pode ser perigoso. O doutor, o senhor também citou um pouquinho da cafeína presente nos analgésicos, né? Tem gente que fala, se eu não tomar aquele cafezinho, desencadeia dor de cabeça e o café ajuda, ou mesmo ao contrário. Tem alguma relação? Café, aí depende da frequência que a pessoa tem a dor. Tanto é que, em muitos casos, a pessoa tem uma dor infrequente, uma vez a cada 2 meses, não tem nada de errado ela tomar um cafezinho, aquele concentrado, para melhorar a dor de cabeça. Tanto é que grande parte dos analgésicos tem cafeína. O problema é que quando a pessoa começa a usar de maneira excessiva o café para tratar a sua enxaqueca. Nós sabemos de pessoas que até falam, se eu parar de tomar café, eu tenho dor de cabeça. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, o café ele pode ser mocinho ou vilão, dependendo da situação. Da quantidade, então, né? A quantidade e a situação. Se o paciente tiver uma enxaqueca episódica, rara, muito infrequente, não há problema nenhum ou em tomar o café ou algum produto que contenha cafeína. Agora, se o paciente tem uma frequência muito elevada, é até contraindicada, porque vai piorar a enxaqueca dessa pessoa. Agora, doutor, o senhor falou dos tipos de dor de cabeça. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso, né? Que é tensão, quais são os outros tipos? A classificação internacional de cefaleia tem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Então, não é só quando você recebe o boleto, não. São 200 tipos. 200 tipos. Mas as mais comuns são os que a gente chama de cefaleias primárias, ou seja, aquelas onde a própria doença é a dor, e a gente não vai encontrar nada alterado nos exames de imagem, por exemplo. E a enxaqueca é uma das principais e a cefaleia do tipo de tensão é outra. A cefaleia do tipo de tensão é uma dor mais leve, a pessoa é o que o povo chama de a dor normal. Normal, entre aspas, porque nenhuma dor é normal, né? Toda dor é um sinal de alarme para alguma coisa. Mas o povo, de maneira errada, chama de a dor normal. Sabe aquela dorzinha normal, no final do dia, que está cansada? Que não é tanto assim, né, doutor? Que não impossibilita o paciente de fazer as atividades do dia a dia, mas incomoda um pouquinho. Aquele peso que às vezes está na testa, né, dos 2 lados, ou às vezes atrás da cabeça. Em geral, ela acontece no final do expediente, ali na tarde. É uma dor que não é tão forte, por isso que as pessoas não procuram pronto-socorro por causa dessa dor, nem procuram médico. Elas vão se medicando também. É uma dor mais pesada, ela não costuma latejar como na enxaqueca, e não costuma ter enjoo, não costuma ter vômito, nem aquele problema com luz, nem barulho. Então, é uma dor mais frequente na população, só que ela é mais negligenciada porque ela não causa tanta incapacidade quanto a enxaqueca. Doutor, levar um estilo de vida mais saudável, né? Quando a gente fala de dor de cabeça, ou até mesmo da enxaqueca, apesar de ser hereditária muitas vezes, ajuda também a combater essas dores? Nós falamos de tratamento da enxaqueca, tem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Às vezes o médico, né, ou o paciente, eles pensam só em remédios. Na verdade, a gente tem que pensar em mudança de estilo de vida. Porque, de modo geral, essa condição que é geneticamente determinada, né, que vem dos nossos ancestrais, ela se manifesta quando a gente está fazendo alguma coisa errada na vida. Quando você está muito estressado, quando você dorme mal, quando você não faz atividade física regular, quando você não se alimenta bem. Quer dizer, esse conjunto de situações faz a sua dor de cabeça aumentar. E aí ela pode até servir como um disciplinador. Fala, olha, vou mudar meu estilo de vida porque realmente estou percebendo que a minha enxaqueca
ela está se tornando limitante. Então, certamente, a atividade física entra como tratamento, a meditação cada vez mais tem ganhado vulto nos últimos anos, principalmente a meditação mindfulness. Um prato mais saudável. Alimentação mais saudável, sem dúvida, né? Evitar os hambúrgueres, pizzas, né? Ai, gente. Não é que não pode comer isso, não é isso, mas a gente não pode ter todo dia. Né? Um equilíbrio, né? Exato. Né? A gente sabe que tem muita coisa que faz mal para o nosso organismo e isso pode ter uma interferência também na manifestação da enxaqueca, né? Principalmente a enxaqueca aqui no caso. E a atividade física, cada vez mais, atividade física aeróbica, a maior parte dos dias da semana, 4 mais vezes por semana, 30 a 45 minutos. E ajuda a oxigenar o cérebro, né? Por exemplo, uma caminhadinha que a gente já faz ali no nosso bairro mesmo, né? Agora que está podendo voltar às atividades aos poucos, claro, né, gente, com proteção, já ajuda a aliviar as tensões do nosso dia a dia. A gente falou muito de estresse, mas quando a gente está caminhando, ou correndo, ou fazendo uma atividade, né, doutor? Já ajuda a liberar um pouquinho, deixar o estresse para trás, né? Ajuda a lidar com o estresse, é um efeito ansiolítico, reduz a nossa ansiedade e já estudos mostrando que reduz também as crises de enxaqueca, que afeta o funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. A maneira como a gente controla a pressão arterial, a frequência cardíaca. Então, a gente vai ter um relaxamento, liberação de substâncias que vão causar analgesia. Então, a atividade física, eu acho essencial, né? Não só para quem tem enxaqueca, mas para todos nós. Né? Para todos nós. Vamos evitar, colocar, se livrar de todas as dores que a gente puder, né, doutor? Sem dúvida, ajuda muito, né? Em outros casos também, como fibromialgia, né? São os principais tratamentos, né? Aquela doença que dói o corpo todo. A atividade física é essencial nesse caso. Bora balançar o esqueleto, doutor. Infelizmente, nosso tempinho terminou. Nossa conversa estava super deliciosa, mas eu tenho que encerrar, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade e me ponho à disposição. Se quisermos depois falar desse assunto... Vamos voltar, porque rende ainda. Eu quero falar da ressaca com o senhor ainda mais para frente, tá bom? Eu acho que faltou tempo mesmo. Fico à disposição de vocês. Grande prazer, viu? Tá certo, muito obrigada. Olha, obrigada a você também que esteve aqui comigo até agora e com o Dr. Caio. Faça igual ele falou, hein? Nada de se automedicar e coloque aí a saúde na sua rotina sempre. Fiquem bem, hein? Até nosso próximo encontro. Tchau.